Olá, meus queridos alunos do segundo ano, como estão? Tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né? Começando no livro 3, e esse livro 3 ele nos traz agora aquela parte por pendente lá do livro 2, de análise combinatória, que é combinação simples, né? Lá nós vimos o princípio fundamental da contagem, nós vimos fatorial, permutação simples, permutação com elementos repetidos e arranjo simples. Agora ficou faltando combinação simples, certo? Então, vocês peguem o material de vocês e a gente vai dar continuidade desse nosso estudo. Lembrando que agora, hoje, a gente vai frisar a situação que muita gente tinha dúvida ainda entre usar combinação e arranjo. Então, hoje a gente pode até tirar essa dúvida em relação a esse tópico aí, beleza? Ó, então, nós temos aqui uma combinação, né? Ó, tá, uma combinação simples de n elementos tomados P a P, ou n maior ou igual do que P, a condição é qualquer agrupamento de P elementos distintos, escolhido entre n elementos, e difere entre si apenas pela natureza dos elementos. Então, a ordem I já não influencia mais. Hoje, e lá no arranjo, a ordem influencia. Beleza? Ó, onde a gente vai frisar bem, onde tem arranjos ou combinações, onde a gente vai utilizar. Então, nesse caso aqui, gente, a gente vai frisar a situação I. A gente vai frisar a situação em E. A combinação só diferencia pela ordem dos elementos. Beleza? Aliás, perdão, pela natureza dos elementos. A ordem não influencia. Quando a gente fala natureza, por exemplo, quando você fala de duas pessoas. Então, uma pode ser masculina, outra feminina, a natureza. Pode ser dois masculinos, mas um tem um digital, outro tem digital diferente. Enfim, a natureza diferencia. Mas primeiro vamos frisar aqui a fórmula da combinação. Então, combinação de n elementos tomado PAP é igual a n fatorial, p fatorial, depois subtrai n menos p fatorial. Lá na fórmula de arranjos de n elemento tomado PAP, a gente só tem n fatorial e n menos p, não tem o p fora. Aí não. E a condição, esse n tem que ser maior ou igual do que p. No mínimo tem que ser igual. Não tem como eu pegar um grupo de 10 pessoas, certo? Por exemplo, eu tenho 10 pessoas para formar um grupo de 11 pessoas. Então, não existe. Então, sempre esse n vai ser maior do que p. Então, se eu tiver 10 pessoas, se eu for fazer grupos, por exemplo, eu tenho que fazer no máximo de 10 pessoas, ou de 8, de 7, porque tem a quantidade exata limitada para mim escolher o número de pessoas dentro daquele grupo. Então, nesse caso, a gente vai fazer assim, ó. Como eu tenho, por exemplo, combinação de 7 tomados, vamos por 2 a 2. Então, você vai fazer, ó, 7 fatorial, aí boto 2 fatorial, depois 7 menos 2 fatorial. Pode até botar já 5 fatorial, né, ó. 7 fatorial, 2 fatorial, 7 menos 2, 5. Você desenvolve o 7 até o 5, que é o maior. 7, 6, 5 fatorial. Deixa o 5, para a gente cortar o 5 para facilitar, ó, e desenvolve o outro. 2 vezes 1. Corta, corta. 7 vezes 2, 42. 2 vezes 1, 2. E vai dar quanto? 21. Beleza? Simples. Então, a forma de combinação é simplesmente jogar na fórmula e aplicar. Então, combinação não tem dificuldade. Apareceu a fórmula, apareceu o A, arranjo, apareceu o P, a permutação, apareceu o C, a combinação, enfim. Só que tem uma condição em que vocês, quando aparece problema, e vem a dificuldade para identificar, né? Não é isso? Então, nós temos aqui, ó, um exemplo aqui, botou aqui, ó, são escritos todos os agrupamentos, dois elementos distintos, e se formam com as letras da palavra bola, né? Que diferem pela natureza e não diferem pela ordem. Ah, sim, deixa eu frisar essa situação para vocês nesse exemplo. Por exemplo, aqui, ó, o que a gente identifica é arranjo e não altera a ordem dos elementos, beleza? Se não alterar a ordem dos elementos, é arranjo. Olha esse exemplo aqui prático aí, ó. No campeonato de futebol, estão inscritos 10 times. Sabendo que cada par de times jogada exatamente uma partida. Qual é o número de partida desse campeonato? Então, veja bem, ó. Você tem 10 times. Onde é que sai? Ó, você vai ter 10 times, certo? Ó, 10 times para jogar uma partida. Uma partida. Quantas maneiras diferentes podemos escolher essa partida? Então, para você saber se primeiro, já não é permutação, não é permutação por quê? Porque eu tenho 10 times, só vou usar 2 times numa partida. Então, já não é permutação. E para ser permutação, o número de pessoas que eu tenho é o número que eu vou utilizar. O número de elementos que eu tenho é o número que eu vou utilizar. Se eu tiver, por exemplo, de quais maneiras 5 pessoas podem sentar no sofá de 5 lugares. 5 pessoas, 5 lugares. Então, é permutação. Mas de quantas maneiras diferentes, 5 pessoas podem sentar no sofá de 2 lugares. Então, já não é permutação. Eu tenho 5 e 2. Ou vai ser arranjo ou combinação.
E para você identificar se arranja uma combinação, você forma uma situação do problema. Por exemplo, um time, né? Eu vou botar aqui um time, ó. Uma partida, aliás, uma partida. Uma partida são dois times. Eu vou botar o time, vou botar E Vasco com Flamengo. Beleza? Ó, é uma partida. Agora vamos alterar a ordem dos elementos. Agora eu vou botar o E, Flamengo e Vasco. É ou não é a mesma partida? É a mesma partida. Então, quando eu alterar a ordem dos elementos, eu fiz uma partida, eu invento. Aí eu vou alterar a ordem, eu inventei. Eu mudo a posição dos elementos. Quando eu mudei a posição dos elementos e continuar a mesma coisa, então vai ser o quê? Combinação de quantos times? 10 times para escolher quantos? 2. Aí você faz a formulazinha, ó, 10 fatorial, então essa vírgula, 2, e você bota 10 menos 2, 8. Desenvolve o 10, 9, 8, dota fatorial no último, deixa o 8 para eliminar, e 2 vezes 1, corta, e vai dar 45 partidas diferentes que podemos formar aí com esses 10 times, envolvendo 2. Beleza? Agora vamos para o segundo exemplo. Ó, no segundo exemplo, ele radiou o seguinte aí, ó. Uma prova de 12 questões, das quais um aluno deve escolher 10 para resolver. De quantos modos pode ser feita essa escolha? Então, se ele escolher 10 e responder, e alterar a ordem de duas questões, vai continuar sendo as mesmas 10 questões que ele escolheu, o mesmo grupo. Então, é a combinação de 20 questões tomadas 10 a 10. Beleza? Agora, vamos desenvolver agora a parte do arranjo, onde você estava querendo, quando a gente pedia nas aulas anteriores, a diferença. Aqui, ó, arranjo ou combinações. Basicamente deve tentar compreender esses dois tipos de exemplos para diferenciar problemas de arranjo ou de combinação. Beleza? Então, quantos triângulos consecutivos formam-se com 6 pontos distintos? Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar esses dois exemplos como base para nós entendermos a diferença de combinação e de arranjo. Então, vamos lá, ó. Então, primeiro, ele perguntou o seguinte, ó. Quantos triângulos consecutivos consegue se formar com 6 pontos distintos sobre uma circunferência? Você vai ter 6 pontos distintos sobre uma circunferência. Então, primeiro exemplo. É isso, ó. Então, ele não vai desenhar, se desenha a circunferência, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Pronto. Vamos identificar se arranja uma combinação. Primeiro, eu tenho 6 pontos. Para mim formar um triângulo, eu preciso no mínimo quantos pontos? 3, e não estejam alinhados. Aí eu vou pegar 3 pontos aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Formei um triângulo. Beleza, ó? Bota aqui, ó. A, B, C, triângulo ABC. Bota aqui, ó. Do A para o B, do B para o C e do C para o A. Agora eu pego do triângulo e eu criei. Eu vou alterar a ordem. Agora eu vou botar a reta de B para A e não de A para B. É a mesma coisa, ó. Mesmo triângulo. Então, se eu alterar a ordem dos elementos e não alterar o resultado, combinação de 6 elementos para tomar 3 a 3. No triângulo, para esses 3 pontos. 6 fatorial, 3 fatorial, é esse 3 menos 6 menos 3, 3 fatorial. Desenvolvendo 6, 5, 4, 3. Deixa um 3 para eliminar e desenvolve outro. 3, 2, 1. Corta, 3, 2, 6, corta um 6. Então, vão dar 20 triângulos que podemos formar. Beleza. Vamos ver o segundo exemplo agora. Ó, o segundo exemplo, ele diz o seguinte, já, ó. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, eu tenho 5 números, pode utilizar 3. Então, você forme um número, 3 algarismos distintos, né? Bote um número, invente um número com esse número que eu tenho aí, ó, 4, 5, 6. Formei um número. Agora você vai alterar a ordem de 2 elementos. Vou alterar a ordem desses dois aqui, ó. O 5 com o 4. Eu não posso botar o 3 aqui no meio, porque eu criei, eu vou alterar a ordem. Então, antes eu tinha 456, quando eu alterei a ordem dos elementos, ficou 546. Ficou o mesmo número? Não ficou o mesmo número. Então, isso deu o quê? Diferente. Então, vai ser o quê? Arranjos de 5 números. Para escolher quanto? Para escolher 3. Aí a fórmula é só 5 fatorial e embaixo 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial, 5 menos 3, 2. Vai dar 5, 4, 3, 2 vai até 1 logo. 2 vezes 1 corta. Então, 20 vai dar 60 números diferentes podemos formar. Deu para entender a diferença aí, gente, de arranjo para combinação? Então, quando você tiver com dúvida, você monte uma situação,
altera a ordem dos elementos da situação que você criou. Se alterar o resultado, é arranjo. Se não alterar o resultado, é combinação. Temos aí, para frisar também, uma parte bem importante na outra página. Arranjos com repetição. Veja bem, gente, é bem simples. Ó, no caso de arranjo com repetição, os elementos podem aparecer repetidos no grupo de elementos. Beleza? Ó, então, vamos ver essa parte de arranjo com repetição. Assim também como tem combinação com repetição. Ou seja, o número, por exemplo, se eu pedisse aqui, ó, quantos números de 3 algarismos podem formar? Só formar. Então, poderia repetir o 3, 3, 3. Então, seria arranjo com repetição. E arranjos. Ó, arranjo com repetição. Então, arranjo com repetição de N elementos tomado P a P, é só você pegar N elementos elevado a P. Então, veja o seguinte, ó, agora se pudermos repetir os elementos, né? Então, veja o seguinte. Olha esse exemplo aqui, ó. Arranjo com repetição. Deixa eu ver onde está. Combinação com repetição. Temos exemplo todos eles. Vamos ver aí. Deixa eu subir bem aqui, ó. Ó. Quantos números de 6 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4? Veja bem. Vamos para esse exemplo aí. Ó. Quantos números, né, de 6 algarismos com os números? Quais são os números aí que ele falou aí? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Ó. Então, o que acontece nesse caso aí, gente? Ele quer saber quantos números de 6 algarismos com esse número nós podemos formar. Então, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não usou a palavra distintos, então pode ser repetidos. Então, pode ser 1 e 1 vai ser o número, pode ser 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, pode ser repetido. Então, os elementos podem ser repetidos, mas como é que você arranja a combinação? Se você formar um número, você alterar os dois elementos, vai ser o mesmo número? Não é o mesmo número, então é arranjos. Então, vai ser arranjos com repetição. De 11 algarismos, eu tenho 4 números, eu tenho disponíveis, mas vai ser 6. Não é isso? Ó. Veja bem, se eu formar um número aqui, ó, 123, 4, bota 3, 3, por exemplo. Se eu alterar a ordem do 4 com 3, eu tenho 123.433. Se eu alterar a ordem, ó, 1, 2, eu tenho 4 com 3, ó. Agora eu tenho 124 mil, já alterou o resultado, ó. Então é arranjo. Só que com repetição, porque vai ter número que vai ter que ser repetidos. Eu tenho 6, meu número é de 6 algarismos, eu só tenho 4 disponíveis. Então, quando acontecer esse caso aí, é só você fazer o quê? Você pegar 4 e levar quanto? A 6. Vai dar 4 elevado a 6, o resultado que ele deu aí, que vai dar 4.096. Mas veja bem, gente, isso aí você pode muito bem fazer sem fazer por arranjo com repetição. O que acontece? Você lembra do princípio fundamental da contagem? Ah, lembro. Pois é, ó. Então, o princípio fundamental da contagem, ele fala, quantos números de 6 algarismos, não usou a palavra distintos, com esse eu posso formar, você bota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o primeiro algarismo, eu tenho quantas possibilidades de número? 4. Pode repetir? O mesmo que eu botei aqui, pode colocar aqui também, ó. Então, vai ser 4 para esse, 4 para esse, 4 para esse, 4 para esse, 4 para esse. Multiplicando vai dar o mesmo 4.096. A mesma situação, ó. Mesma coisa. Ou nós temos combinação com repetição. Beleza? Ó, combinação com repetição. Então, a combinação com repetição vai ser combinação de N elementos, né? P a P. Então, vai ser N mais P menos 1 tomada N. Beleza? Ó. Então, esse caso de combinação com N elementos P a P com repetição também são os casos particulares. Dificilmente pode cair isso aí em vestibular. Eu vou até mostrar só para vocês aqui, ó. Nós temos essa situação e nós temos aqui, ó.
É a mesma situação, né? Quantos números de 4 algarismos podem formar um algarismo distinto? Então, tem 7 disponíveis, você tem que botar a única que disponíveis e 4, né? Ó. Você botar as 4 tracinhos, botar 7 primeiros, 7 por segundo, 7 por terceiro, assim sucessivamente. A combinação com repetição, você vai ter essa equação matemática aqui, ó. Quando tiver elementos, se repete também, ó. Então, vai ser combinação de N mais P menos 1 tomados PAP. Beleza? Ó. Então, de quantos modos podemos comprar 5 garrafas de suco numa loja e oferece 3 marcas diferentes? Então, você vai ter 5 garrafas de suco, mas só tem 3 marcas diferentes. Então, são 5, em algum momento elas vão ser repetidas. Beleza? Ó. Então, o N aqui vai ser quanto? Vai ser 3. Aqui em cima vai ser 3, viu, gente? Então, vai ser 3 mais 5 menos 1 tomado 3 a 3. Ó. Era para ser 3 aqui em cima. Tá diferente aí, viu? Então, só origina aí. Então, tá aí, ó. Então, muito simples essa parte de combinação e arranjos. A gente vai fazer umas questões do praticando. Deixa eu ver se ele desce aqui. A internet está... Então, vamos lá para o praticando, certo? Então, vou fazer algumas questões do praticando relacionadas ao nosso tópico de combinação, viu? Mas nesse tópico assim, também ele envolveu a parte de arranjos, para diferenciar. Então, nós temos aí, ó, primeira questão aí, nós temos na faixa aí de 10 questões. Então, vamos lá. Então, tente fazer, pode parar o vídeo, tentar fazer, depois você vem com resolução com o tio Harold, certo? Então, vamos aqui fazer o praticando. Praticando aí, gente, é na página 220. Então, primeira questão do praticando. Então, vamos lá. Diz o seguinte, ó, uma senhora precisa escolher 3 potes num grupo de 8 potes. Determine o número de maneiras que ela pode realizar essa escolha. Olha, ela vai escolher quanto? Ela vai escolher 3 potes no grupo de 8. Então, se ela fizer uma escolha do pote azul, um preto e um amarelo, e a ordem do azul com o amarelo é ou não é a mesma escolha? É a mesma escolha. Então, isso aí a ordem não vai influenciar em nada. Então, vai ser o quê? Combinação de quantos potes? 8 para escolher quanto? 3, não é isso? Ó, são 8 potes para escolher 3. Então, aqui vai dar quanto? 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3, 5. Então, desenvolvendo 8, 7, 6 e 5 fatorial. Ó. 3, 2, 1 e desenvolve, deixa o 5. Ó. Bota 5, 5, 3 vezes 2, 6, bota um 6 e vai dar 56 maneiras diferentes ela pode fazer essa escolha. Então, até eu tinha falado em outras aulas anteriores, talvez, a situação dele falar a parte de omissão, IPs, grupos, isso aí geralmente vai ser combinação, porque quando você alterar os dois elementos, não altera o grupo, não altera a omissão, não altera a IP, então vai ser combinação. Quando ele determinar uma ordem, né? Por exemplo, eu tenho 10 carros disputando uma corrida de Fórmula 1. Quantas maneiras possíveis podemos ter? Primeiro, segundo, terceiro colocado. Então já tem uma ordem, então é arranjo. Uma competição onde vai ter medalha de ouro, prata e bronze. Já tem uma ordem, então é arranjo. Vai ter um carro de diretor, vice-diretor, presidente e vice-presidente, prefeito e vice-prefeito. Então já tem uma ordem, então também é arranjo. Então, ele determina uma ordem, então provavelmente você alterar os elementos, vai alterar a ordem dela. Então vai ser arranjos, viu? As citações. Quando ele falar em anagramas, é permutação. Aí nós temos o segundo caso aí, ó. Determine o total de possibilidade de formar uma omissão, olha a palavra-chave, omissão, de formatura de 3 alunos de um total de 10 estudantes. Ah, eu não sei, vou formar uma omissão e, ó, eu boto João, Pedro e Raimundo. Pronto, agora eu vou alterar a ordem de Pedro com João. É ou não é a mesma omissão? É a mesma omissão, então é combinação. Então, eu tenho 10 alunos para escolher quantos? 3, não é isso? Ó, são 10 alunos para escolher apenas 3. Então, vamos lá na forma direta de combinação. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 vai dar 7. Vai dar 10, 9, 8 e 7 fatorial. Deixa o 7 para ser eliminado e vai dar 3, 2 e 1. Corta, corta. Vamos simplificar. Ó, 9 vai dar 3, 8 e vai dar 4, vezes 3, 12, vezes 10, vai dar 120 omissões. Mais fácil do que mastigar água, certo? Terceira.
De quantas maneiras pode se formar uma equipe, ó, outra palavra-chave, equipe, de 18 dançarinos, de um total de 20 artistas. Também, combinação de 20 artistas, para escolher quantos? 18. Então, vai ser 20 fatorial, 18 fatorial e 20 menos 18, 2. Então, vai dar 20, 19, 18 fatorial. E vai dar 18 fatorial, 2 vezes 1. Horta, horta. E, ó, 20 por 2 vai dar 10, 10 vezes 9 vai dar 190 equipes podemos formar de bailarinos, né? Para escolher apenas 20 artistas. Quarta questão. Então, vamos lá para a quarta. Ó. Quantas palavras de 4 letras, independente de terem sentido ou não, pode se formar com as letras do nosso alfabeto, excluindo-se as letras K, W e Y? Olha, ó, então isso aí é um tipo de anagrama, mas a gente não vai utilizar a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade no anagrama. Então, vai ser mais letras do que a quantidade. Por exemplo, nós tínhamos, o alfabeto tem 26 letras, não é isso? Ele escolheu em K, W, então vamos pegar aqui, ó, 26 letras menos 3, então vai dar o total de quanto? 23 letras que nós vamos ter disponíveis, não é isso? E quantas palavras ele vai formar apenas 4, não é isso? 4 letras. Então, posso fazer até pelo princípio fundamental da contagem, ó, porque, na verdade, quantas palavras de 4 letras, independente de ter ou não sentido, podem formar com as letras do nosso alfabeto. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. Então, para a primeira eu vou ter 23, para a segunda, 23, para a quarta, 23, para a terceira, 23, ó. Não é isso? Então, multiplicando todos esses valores aí, vê quanto é que dá aí. E deu o valor 23, do alfabeto são 26, 23, 23, 23, vai dar 27, 279.841, não é isso? Palavras diferentes, beleza? Confere aí, gente, se dá mesmo esse valor aí. Beleza? Então, essa questão 4 aí, gente, é aquele tipo de uma questão de arranjo, viu? Porque se você formar uma palavra e alterar a ordem de 2 letras, já é outra palavra diferente. Mentando ou não significado, uma outra palavra diferente. É arranjo com repetição, você vai utilizar a rede. Então, se você for utilizar, por exemplo, arranjo com repetição, você vai fazer a fórmula, né? Ó, arranjos com repetição de 23, só quantos? 3, de 4, né? Então, você vai pegar 23 elevado a 4, vai dar o mesmo 279.841. E se eu formar uma palavra com 4 letras, daquela mesma palavra alterar os 2 elementos, altera o resultado. Então, por isso que vai ser arranjo com repetição. Quinta questão. Nessa quinta questão aí, gente, nós temos uma situação aqui de o seguinte, ó. Na quinta questão, essa questão aí, ó, vamos ler direitinho, ó, diz o seguinte, ó. Observe a imagem a seguir, atentando para o polígono regular apresentado. Aí, ó, vamos ver primeiro esse polígono. Ele tem quantos lados esse polígono? Se a gente contar aí nesse polígono, aí ele vai ter quanto? Ó? Pode contar pelos vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nono é água, não é isso? Ó, tem 9 lados consecutivos. Analisando o polígono regular, quantos segmentos de reta unem 2 vértices não consecutivos? Ou seja, são o número de diagonais. Ele quer saber. Até pela forma de diagonal dá para a gente fazer. Mas fazendo aqui pela parte de análise combinatória, né, de combinação, então você vai ter aí um noneário. Então, se você pegar, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? Ó? Então, se você pegar aqui, ó, uma reta aqui, ó, e unida aqui para cá, e se eu pegar, apagar, e eu for unir agora de baixo para cima, é ou não é a mesma reta? É, então vai ser o quê? Combinação de 9 vértices, vão unir, tomados 2 a 2. Uma reta une 2. Mas tem um detalhe. Esse vértice não consecutivo, ó, esse aqui, forma uma reta não consecutiva, como ele falou, os pontos consecutivos? Não. Então, tudo isso aqui ainda, eu vou formar e subtrair de 9 pontos. Esse 9 pontos eu não posso formar reta entre elas mesmos, como o anunciado falou, ó. Analisando o polígono regular, quantos segmentos de reta unem 2 vértices não consecutivos? Então, quer saber quantos segmentos de reta vão unir 2 vértices consecutivos. Então, depois que eu fizer esses 2 vértices consecutivos, ó, aí, ó, não posso fazer, ó, são vértices consecutivos. Vou fazer o total e subtrair desse 9 segmentos de reta que já estão entre vértices consecutivos. Entendeu? Porque subtraído 9 vai ser o número de combinações de 9 elementos tomar 2 a 2, são os vértices não consecutivos, não diagonais, menos 9 retas que já estão sendo formadas por pontos consecutivos. Então, vai ser 9 fatorial, 2, 9 menos 2, 7, menos 9.
E a gente vai ter, onde vai ter 9, 8, 7 fatorial, vai dar 2 vezes 1 e 7 fatorial menos 9. Corta, 8 por 2 vai dar 4 vezes 9, 36 menos 9 e vão dar 27 segmento de retas. Não é isso? Tem essa alternativa aí? Alternativa, letra, não tem alternativa, né? Dá 27 segmentos de retas. Beleza. Vamos fazer mais uma aí. E a outra a gente faz nas próximas aulas, restante. Então, vamos lá para a sexta. Sexta questão, diz o seguinte, ó. Quantos segmentos de reta podem ser traçados considerando-se que os extremos são 7 pontos de uma circunferência? Então, os extremos são 7 pontos de uma circunferência, não é isso? Então, você vai ter 7 pontos de uma circunferência, que é o heptágono. Quantos segmentos, ele pede quantos segmentos de reta podem ser traçados considerando-se que os extremos são 7 pontos? Então, pode ser consecutivo e não consecutivo, ele não citou. Então, você vai pegar combinação de 7 pontos, somar 2 a 2. Segmento de reta são 2. 7 fatorial, 2 e 7 menos 2 vai dar 5 fatorial. 7, 6, 5 fatorial, 2 vezes 1 e 5 fatorial. Corta 5 com 5, 6 e vai dar 3 vezes 7, vai dar 21 segmento de retas. Beleza? Simples, não é isso, gente? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade no praticando e faz algumas questões aí que envolvem aí o desenvolvimento da habilidade complementar. Beleza, gente? Então, até a próxima. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo a todos.